Agora sim, né? Vamos lá, pessoal. Show de bola. Diz pra mim se tá tudo ok. Vamos lá, cadê aqui, né? O pessoal aqui, ó. Márcia, Flávia Cavalcante, grande Flávia, ouvindo sim na Cantinho da Galega. Foi porque a Galega colocou aí, né? Desejou o mal, né? Ela disse assim, sempre que Júlio vai entrar dá problema. Nada disso, viu? É a primeira vez que dá esse problema assim. Marcinho, Sônia, né? Ivanildo, Maria Nogueira, Janaína, todo mundo aí, tá, pessoal? Então vamos embora, vamos trabalhar. Vamos então, beleza, né, Adriano? Vamos lá então, pessoal. Veja aí, já estamos aí com vocês com a disciplina Processo Penal. Olha só, estamos aqui, né, com o Direito Processual Penal. Claro, né, vocês que adoram, uns sim, outros não, mas estamos aqui com o grande processo penal. Eu sou Júlio César Matos, observa aqui, ó, professor de Processo Penal, Direito Penal, né? E lembra aí do @prof. Júlio César Matos. Vamos direto ao ponto. Hoje, tá? Trouxemos questões aqui sobre o tema ação penal. Roubou o som, Adriano? Desejo e não apenas falei, você é diferente. Aí tá certo, né? Veja que aqui é tudo, né? Aqui a gente tem iluminação, pô. Vamos embora, pois a conexão é de outro estado. Muito bem, tá tudo bem, fique tranquilo. Mas é isso aí, né? De fato, né? A gente leva aí de outro estado até vocês para aonde vocês estão, tá? E vocês também estão aí, né? De outro estado, né? Vocês estão aí, né? De todo o Brasil. Semana passada não, né? Um dia desse tinha uma pessoa que inclusive estava em outro país, né? Ótimo, disse que viajou para tomar vacina, enfim, né? Vamos lá então, vamos trabalhar hoje com o tema penal tudo de bom. Exato, vamos trabalhar, olha aí, ó, socorro. Vamos trabalhar então com o tema ação penal. Vamos direto, vê só, pessoal. Hoje a gente separou aí algumas questões do tema ação penal e eu queria, antes de mais nada, né, trazer aqui uma introdução básica para vocês, para a gente poder, né, conseguir. Olha só, né, o que é que a gente precisa aqui. Vejam, deixa eu só dizer aqui ao tio, né? O tio tá aí assistindo. Avisa pra ele que já tá tudo ok, né? Manda aí, ó. Todo mundo bota aí no chat, né? Tio, fica calmo, tá funcionando. Tio, relaxa o coração. O tio já tava nervoso, né? Pegando um avião pra vir aqui em Recife. Mas vê só, pessoal. A questão aqui é o seguinte. Quando a gente trabalha com o tema ação penal, vamos identificar, né, um detalhe importante. Primeiro, eu tenho que ficar atento sempre à classificação. A ação penal, ela se subdivide, tá? A ação penal, ela se subdivide aqui em dois pontos, tá? Fica calma, tio, já deu certo, exatamente aí, ó. Obrigado aí, Lucilene, né? Galega, né? Todo mundo aí. Vê só, pessoal. Quando a gente trabalha com ação penal, principalmente você que vai fazer a prova da OAB, você vai fazer a prova da OAB e vai ficar antenado, atento a um seguinte ponto. A prova da OAB, ela adora trazer, né, medidas despenalizadoras para o teu cliente. Lembra lá, né? Você ali tá na ideia, né, de advogado. Da mesma forma que você faz a leitura do direito do trabalho, do processo de trabalho, em regra, em prol do empregado, lembra lá, aqui a gente vai olhar com carinho para o criminoso. Qual é o detalhe e onde é que eu quero chegar? É porque a ação penal, ela se divide em ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. Essa é uma realidade que você já conhece. Ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. Excelente. Só que qual é o grande ponto? Na ação penal pública, olha aí, ó, o pessoal de Goiás, na ação penal pública, a gente trabalha com o princípio da obrigatoriedade. Isso quer dizer que eu, como membro do Ministério Público, eu, como promotor de justiça, eu sou obrigado a oferecer a denúncia. Eu sou obrigado, então, a promover a denúncia, desde que eu esteja diante da prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Se eu tiver ali a justa causa, no caso concreto, se eu tiver tais elementos, eu vou sim oferecer a denúncia. Essa é a realidade. Entretanto, a gente tem o que a doutrina chama de discricionariedade regrada, obrigatoriedade mitigada. Eu vou ter situações, no caso concreto, em que eu estou diante da prova da materialidade, eu, promotor de justiça, indício suficiente de autoria, eu tenho elementos robustos demonstrando que João praticou o crime. Eu tenho elementos robustos demonstrando que José praticou a infração penal. Entretanto, eu vou deixar de oferecer a denúncia para fazer uma proposta de transação penal. E aí eu quero que tu lembre da lei do juizado especial criminal, da lei 9099/95. É cabível, tá? A transação penal sempre que eu estiver diante de infrações de menor potencial ofensivo, quais sejam as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Tudo bem. Mas aí você diz, certo, Júlio, mas isso é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade que está fora do Código de Processo Penal. Tudo bem. E a tua prova da OAB cobra a lei do juizado. Na verdade, a prova da OAB, ela adora a lei do juizado. É a queridinha, ela diz assim, vem pra cá, lei do juizado.
Até porque você, e a gente vai ser sincero, você passou aí na sua prova da OAB. Em regra, suas primeiras ações vão correr no juizado. Eu tenho juizado civil e tenho juizado criminal. Só que você diz assim, tudo bem, eu tenho exceções também lá no Código de Processo Penal e você vai lembrar que sim. Atualmente, tá? Olha aí, ó. O Recife tá alagado, é verdade, tá? Veja que Recife, né, de fato, esses dias, meu amigo, choveu mais do que tudo, né? Graças a Deus hoje, né, Deus mandou um sol aí pra gente poder, né, acalmar as ruas que realmente tá tenso, né? A situação aqui tá complicada. Mas aí, vê só. Dentro do Código de Processo Penal, a gente tem o famoso acordo de não persecução penal. Então, é outra mitigação ao princípio da obrigatoriedade. Então, lembra, tá? Apesar da ação penal pública vigorar o princípio da obrigatoriedade, esse princípio ele não é absoluto. A gente vai ter ali, né, eventuais exceções, tudo bem? Aí, o que eu quero destacar aqui inicialmente com você é que a ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser de iniciativa privada. Júlia, eu odeio o processo penal. Não faz isso. Isso dói. O titular da ação penal pública, você sabe mais do que eu, que é o MP, é o Ministério Público. Já na ação privada é o ofendido, é a vítima. Aqui a gente chama, né, de ofendido, mas lá nas aulas de direito penal a gente chama de vítima, tá? A vítima do crime. E aí qual é o grande ponto? É que a ação penal privada, ela se subdivide em 3 tipos, tá? Ação privada exclusiva, que é a regra, a ação privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária, que é a famosa subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Tudo bem? Subsidiária da pública. Já na ação penal pública, eu vou ter 2 situações aqui para a tua prova. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. E manda o link dessa aula pro teu amigo, porra. Cadê a galera daqui? Manda o link aí da aula, chama a galera. Qual é o ponto que eu tenho que observar? Se ela é condicionada a alguma coisa. Ministério Público, você continua sendo titular, mas respeite uma condição a mais, uma condição específica da ação. Você só vai poder oferecer a denúncia se houver essa condição. Se é condicionada a alguma coisa. Seria aí a representação do ofendido, né, que é a vítima, ou a requisição do ministro da Justiça. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Dentro dessa classificação, eu queria, né, claro, conhecer com vocês aqui a leitura do artigo 24, tá bom? Atualiza aí, Sônia, atualiza aí a página, porque deve ter sido alguma coisa da conexão. Mas o artigo 24, ele diz, ó, nos crimes de ação pública, esta será, não é poderá, é será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei o exigir, a lei tem que trazer essa exigência, mas dependerá quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então lembra aí, tá? Essa é a regra que eu quero aqui estabelecer para vocês. Júlio, a vítima imagina que eu estou diante, né, de um crime de ação penal pública condicionada. Imagina aí um crime de ameaça. Imagina aí o crime mais atual que a gente tem de ação pública condicionada, que é o crime de perseguição. Se o teu material não tiver o artigo 147A do Código Penal, está desatualizado. Lembra, 31 de abril, veja, isso é mais novo do que eu e você junto. Veja, o negócio não tem nem um mês direito, né? O artigo 147A, qual é o detalhe que a gente precisa observar? É que esta lei entrou em vigor, né? Veja lá no finalzinho, né, de março. O grande detalhe é que eu preciso observar que eu tenho um crime novo, que é o crime de perseguição. E você vai encontrar que a ação depende de representação. Mas vamos supor, acidentes acontecem, né? Essa pessoa tropeça no meio da rua, cai atropelada, ela morreu. E agora, o criminoso fica impune? Não. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará para o CAD, CAD com I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Onde tem cônjuge, leia-se também companheiro. Detalhe, para ele te perguntar sobre o companheiro, a questão tem que ser expressa. Senão, você vai focar no CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Júlio, pratiquei um crime de dano contra o patrimônio. Crime de dano em regra é ação privada. Mas eu estou chegando aqui no curso, eu vim do plantão, vindo na viatura, carro do Estado. Parei aqui na frente do prédio e aí uma determinada pessoa foi lá e danificou aquele patrimônio, danificou aquele carro. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Lembra aí, tá? A ação penal será
pública. Tudo bem, então? Vamos seguir. Vamos, então, né, observar aqui o artigo 30, tá? Que fala da ação privada. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Eu não trouxe aí o artigo 31, mas se você tiver no seu código, ele vai falar que na ação privada também se aplica a figura do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Depois dessa apresentação inicial, a gente agora consegue avançar. Vamos, então, para as questões, né? Esporte campeão, é isso aí, tamo junto, todo mundo torcendo pelo Leão. Júlio, suas aulas são demais. Nos exercícios, rio muito com os comentários e as chamadas. Apaixonada, muito obrigado, Vânia, muito obrigada. Cifrônio dançando CAD, ótimo, ainda não vi essa dança, né? Mas depois vamos participar aí dessa dança. Vê só, pessoal. Primeira questão, ela diz o seguinte. Sobre a ação penal, marque a alternativa, Vânia. Olha só, correta. Eu fico imaginando agora a Vânia rindo. Não cabe a ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, promoveu o arquivamento do inquérito dentro do prazo legal. Meu Deus! Se ele quer a correta, de fato, não cabe. Já está correto isso aqui. Qual é o detalhe que você precisa lembrar? Olha só, esse é o momento, né, de você respirar, beber uma água e lembrar de uma coisa. O artigo 29 do Código de Processo Penal, ele vai tratar da ação penal privada. Bota na tela aí, ó. Olha só. Ele diz assim, ó, será admitida ação privada, bora entender isso aqui, será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Então, em crime de ação pública, eu posso entrar com ação privada, eu contrato um advogado e entro com a queixa em crime de ação pública? Posso. Entretanto, olha o que ele diz. Se esta não for intentada no prazo legal. Meu Deus. Onde tem intentada, a expressão intentada, eu quero que você me veja bem grande agora. Onde tem intentada, leia-se inerte. É quando o Ministério Público ele for inerte. Lembra, não sei onde você está assistindo essa aula agora, mas olha para quem está do teu lado, vê o que é que ele está fazendo. Tá fazendo nada, porra. Pensa agora naquele teu irmão, que não faz nada. Pensa naquela pessoa que sábado, 11 horas da manhã, tá dormindo. A pessoa inerte. Agora, claro, tá? A pessoa era para fazer tal coisa, mas tá fazendo outra. Aí fez alguma coisa. A pessoa era para estar estudando penal, mas estava estudando civil. Fez alguma coisa. Quando ele diz intentar, eu tenho que ter muito cuidado com essa palavra, porque intentar é sinônimo de promover. Intentou a ação, promoveu a ação, ofereceu a ação. Quando eu peço arquivamento, eu não estou promovendo ação. Quando eu requisito novas diligências, eu não estou intentando ação. Mas o Supremo Tribunal Federal já disse, onde tem intentado a lei-se inerte. É admitida ação privada subsidiária da pública quando o Ministério Público ele foi inerte no prazo legal, ele não fizer absolutamente nada. Ele não fizer absolutamente nada. Ele diz, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, o MP pode aditar a queixa. Ele pode repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Ele pode intervir em todos os termos do processo. Ele pode fornecer elementos de prova. Ele pode interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ministério Público foi negligente, perdeu o prazo, é como tu. Tu perdeu o prazo para se inscrever na prova da OAB. Tu não pagou o boleto, porra. Aí pode fazer mais nada. Agora aqui não. A gente pode ir lá e entrar com a privada subsidiária da pública. Tranquilo? Bora ver aqui o erro da B. A ação privada subsidiária é cabível quando o Ministério Público arquiva o inquérito? Não. Arquivou, não cabe mais. Se o Ministério Público tomar qualquer atitude, não cabe subsidiária da pública. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação pública. Ação pública não, ação privada. O ofendido não intenta ação pública. O ofendido intenta ação privada. Até na hipótese da privada subsidiária da pública, o ofendido promove uma queixa. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Privada não, pública. Tudo bem? Lembra, tá? A gente acabou de observar e fazer aí essa leitura. Questão mais atual do que essa é impossível. Vê só, pessoal. João sofreu calúnia, mas veio a falecer dentro do prazo decadencial de 6 meses. Morreu. Antes de ajuizar a ação contra o ofensor. Ele não tinha filhos e mantinha um relacionamento homoafetivo com Márcio, em união estável reconhecida. João era filho único e tinha como parente mais próximo a sua mãe. A primeira questão foi letra A, tá bom? A primeira questão foi letra A. Estamos juntos aí, grande Ricardo, Alex, Fátima, Steph, vamos lá, né? Estamos aqui ó, no Rio, exatamente. Vê só, pessoal, aqui a gente tem um CAD. O grande detalhe dessa questão é que, primeiro, ele diz aqui que o sujeito ele não tem irmão, ele é filho único. Ele não tem irmão, ele é filho único.
Ele diz, né, que o sujeito, ele tinha o parente mais próximo aqui, ele também não tem filho, tá? Não tem descendente. E ele tem aqui o ascendente, que é a mãe dele. Tem aqui a mãe. Ele tem aqui a mãe. O grande ponto é que ele diz que o sujeito mantinha uma relação afetiva com Marcos. Tá aqui, ó. Ou melhor, com Márcio, né? Com Márcio. Ele mantinha uma relação afetiva com Márcio. A grande questão é, nessa situação hipotética, porque eu ofendi a honra de João, eu caluniei João. Só que João morreu. A partir do momento que eu ofendo a honra, lembra aí, ó, de Tatiana, eu ofendo a honra de Esté, eu ofendo a honra da Galega, de Ricardo, de Alex, nasce para essas pessoas o direito de queixa, de entrar com a queixa contra mim. Só que o detalhe é, aí eu preciso avançar. Neste momento, essa pessoa tem um prazo de 6 meses para oferecer a queixa. Só que, no caso de morte, passa aí, né, para a figura do CAD. Só que qual é o grande ponto? Eu não sei se vocês lembram, essa questão aqui foi baseada em um julgado que trouxe aquela situação do caso. Ninguém vai discutir política, nada aqui, tá? Mas vocês lembram daquele caso da vereadora Marielle? Lembra desse caso? E aí, né, ela foi morta e teve lá aquelas ofensas, e aí a mulher dela, a companheira dela, né, melhor dizendo, a companheira dela foi entrar com a queixa, e foi questionado isso, e o STJ disse, pode sim. Onde tem cônjuge, eu vou equiparar aqui, leia-se também companheiro. Então, por exemplo, aqui nessa questão, quem vai poder entrar com a queixa é tanto o Márcio quanto a mãe. Aí ele diz assim, ó, nessa situação hipotética, o ajuizamento, né, da ação pela calúnia, letra A, somente poderá ser promovido pela mãe de João. Somente pela mãe de João? Não, a mãe de João pode, mas não é somente a mãe de João, tá bom? Letra B, poderá ser realizado pelo Ministério Público. Não, o Ministério Público não promove queixa, pessoal. Ministério Público não promove queixa. Júlio, mas a vítima morreu. Não importa. Ministério Público, ele é o fiscal, mas ele não promove a queixa. Letra C, poderá ser realizado por Márcio? Claro que pode. Olha aqui, ó. Pode ser por Márcio e pela mãe. Poderá ser realizado por Márcio? Claro que pode. Lembra aí, ó. Ele mantinha um relacionamento homoafetivo ali, né, com o próprio Márcio. Não é cabível, haja vista a morte de João. Não, né, pessoal? Não, tá? Não. Vejam só. Eu queria, Magna, eu queria, tá, Tatiana, melhor professor, né? Tamo junto. Vê só, eu queria aqui chamar a atenção de vocês para essa letra D. Júlio, na segunda questão ainda, eu vou avançar. Mas é porque essa informação tu precisa anotar. Porque muita gente não sabe. Mas ele diz, ó, não é cabível, haja vista a morte de João. Tá errado isso aqui, porque quando o sujeito morre, o artigo 31 do Código de Processo Penal diz que eu passo para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Eu passo lá para o CAD. Mas coloca uma observação aí. Existe uma situação em que se o sujeito morrer, não passa para ninguém. Existe uma situação, existe um caso em que se o sujeito morrer, não passa para ninguém. Que é nos crimes de ação penal privada personalíssima. Crimes de ação penal privada personalíssima. Nos crimes de ação privada personalíssima, veja, não passa para ninguém a legitimidade. Morreu, acabou, extingue-se a punibilidade. E aí a gente vai ter isso lá no artigo, né, 236 do Código Penal. É o único crime que se processa mediante ação privada personalíssima. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Maria foi vítima do crime de estupro, praticado, né, por um desconhecido em um parque. Vejam, quando eu leio uma questão, e você vai fazer isso, você é meu aluno, você vai, em tese, me imitar, né? Vejam só o que é que a gente observa aqui. Gerlane, né? Obrigado. Olha só. O crime de estupro é um crime de ação pública incondicionada. Estamos em, olha só, 2020. O crime de estupro sofreu uma alteração em setembro de 2018. Todas as modalidades do estupro passaram a ser ação pública incondicionada. Então ele diz que Maria foi vítima do crime de estupro, né, praticado por um desconhecido, não sei quem é, em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se a exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade policial, o autor do crime somente foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses após a ocorrência do fato. Não importa isso aqui. Não importa. Ele quis aqui confundir aquele aluno que já está desatualizado, que estudou, né, que o estupro era de ação pública condicionada e não é mais. Isso aqui não importa. Isso aqui não importa. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, veja que a gente já sabe quem é o estuprador. Apesar dos esforços, o autor do crime só foi identificado. Então, ele foi identificado. Eu tenho a comprovação da violência sexual. Eu tenho aqui, né, o retrato falado. Eu sei quem é. Teve exame de corpo de delito. Eu tenho todos os elementos para iniciar essa ação. Então, com base nisso,
o Ministério Público deve, letra A, oferecer a denúncia, visto que estão presentes as condições da ação. Certíssimo. Muita gente, né, errou essa questão no ano passado. Por quê? Porque disse, opa, mas cadê a representação da vítima? Não precisa. Crime de estupro é ação pública incondicionada. Se eu já tenho os elementos, vou oferecer a denúncia. Letra B, deverá manifestar-se pelo arquivamento? Falso. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de possibilidade? Falso. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de justa causa? Falso. Eu já tenho aqui os elementos para promover a denúncia. Quarta questão, a ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Primeira questão foi letra A, Magna. Pode ser condicionada ou condicionada. Em relação à ação penal pública condicionada à repressação, há a exigência da manifestação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Acerca da ação pública condicionada, olha só o que ele diz, assinale a opção correta. A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal, certo? E sua ausência impede que o Ministério Público, né, impede o Ministério Público de oferecer denúncia. Verdade, tá? Letra A é o gabarito e bora entender o porquê disso aqui. Júlio, eu nunca ouvi falar nessa palavra. Se não ouviu, às vezes você escuta e nem percebe, mas vê só. Quando a gente fala de representação, a doutrina classifica ela, né, com duas vertentes. Eu tenho a representação funcionando como condição de procedibilidade, e a representação pode funcionar como condição de prosseguibilidade. Qual a diferença? É que na procedibilidade, eu exijo a representação, eu preciso da representação para iniciar a ação. Eu preciso da representação para iniciar, para começar a ação. Já no caso da prosseguibilidade, eu preciso da representação para prosseguir, para continuar, para dar andamento à ação. É o que ocorre, por exemplo, quando a ação penal de um crime muda no meio do processo. A ação penal de um crime muda no meio do processo, aí a gente precisa representar para que o crime, né, para que o processo ele possa continuar. Mas imagina, surgiu um crime atual, que é o artigo 147-A do Código Penal. Você está sendo vítima ali do crime de perseguição. Lembrando que a perseguição exige a reiteração, tá? E aí o ponto é o seguinte. Para que eu possa oferecer a denúncia contra esta pessoa que está te perseguindo, eu preciso da tua autorização. Então, se você não representa, eu não posso. Olha aí, ó, a sua ausência impede que o Ministério Público ofereça a denúncia. Exatamente. Certíssimo. Letra B. Opera-se a decadência à ação penal condicionada, a representação, se o direito de representação não for exercido no prazo de 6 meses, a contar da data do fato criminoso. O erro aqui não é da data do fato criminoso. O prazo de 6 meses ele começa a contar do conhecimento do autor do crime. Começa a contar da data em que eu sei, da data que eu descobri quem é o autor do crime. Então fica atento a isso aqui. Letra C. O ofendido pode a qualquer tempo exercer o direito de se retratar da representação. Aí já tá falso, tá? Não é a qualquer tempo. Vamos falar, né? Até quando eu posso me retratar. Júlio, como assim? Eu representei contra, lembra aí, ó, contra Socorro. E aí eu posso voltar atrás e dizer, ei, tá pensando bem, eu não quero que Socorro seja processada, não. É cabível retratação da representação? Sim. Mas até quando? Aí a gente vai ver, tá? Já já a gente fala sobre isso. A ação pública condicionada à repressação é essencialmente de interesse privado e regida pelos princípios da conveniência e oportunidade. Falso, tá? A ação pública continua, né, sendo regida pelos princípios da ação pública. Questão de número 5, exatamente aí, ó, conhecimento da autoria. Questão de número 5. A representação será irretratável. Veja, a gente extrai isso do artigo 25. Eu vou voltar lá, tá? Mas eles assim, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Eu representei. Eu posso voltar atrás, eu posso... O brasileiro é assim, né? Ele faz as coisas, se arrepende, uma agonia, uma confusão. Eu posso voltar atrás, claro. Só que eu não posso depois do oferecimento da denúncia. A representação ela será irretratável depois de oferecida a denúncia. Uma observação eu queria aqui que você anotasse. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Esté, como é que você vai tomar um café no meio da aula, Esté? Meu Deus! Vejam, olha só. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela vai dizer para a gente que é possível a retratação antes do recebimento.
recebimento. Então, se for cobrado na tua prova, lembra lá no meu canal do YouTube, inclusive, né? Assina meu canal, poxa. Assina meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo só explicando isso aqui, tá? Requer vários detalhes para você entender a retratação lá na Lei Maria da Penha, tá bom? Se inscreve lá, inclusive, quinta-feira estaremos ao vivo. Olha só, antes do recebimento, já no Código de Processo é antes do oferecimento. Eu digo antes do oferecimento porque depois não pode mais. Então, voltando aqui, a representação será irretratável, lembra aí, depois de oferecida a denúncia, letra A, exatamente, tá bom? Letra A é o nosso gabarito. Após instaurar o inquérito policial, não, aí eu posso me retratar, ele quer saber quando é irretratável. Antes de instaurar o inquérito, não, depois de recebida a denúncia, não, não é o caso, tá? Vamos lá, seguindo, questão de número 6, olha só. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar, já vi que mandaram aí os gabaritos, né, da questão 2, da questão 3, questão 6. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar. Letra A. O direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. Claro que não. Imagina que eu estou aqui, ó. Imagina que tá aqui, ó. Esté. Imagina que Esté foi ameaçada. Esté foi ameaçada e ela tá cansada, tá com preguiça, ela não quer ir lá representar. Ela pode elaborar uma procuração para uma determinada pessoa. Para mim, ela me dá uma procuração, desde que contenha poderes especiais e eu posso representar no lugar dela. Veja, a grande questão é possível a representação ser feita por um procurador? Sim, desde que tenha poderes especiais. Sim. Observação, tá? Eu não preciso ser advogado. Ela pode passar para o procurador, qualquer pessoa, para o vizinho dela. Não tem problema aqui. Mas quando ele diz que somente pode ser exercido pelo ofendido, aí está errado. A ação penal, ela deverá ser proposta no prazo de até 15 dias e reduzida, né, a termo, tá? Errado. Lembra aí, né? Tá errado. Ele diz aqui ainda, a representação deverá ser feita diretamente da autoridade policial. Falso, não deverá. Ela pode. Eu posso representar para o juiz, para o MP ou para o delegado de polícia. A representação conterá todas as informações que possam servir para a apuração do fato e da autoria. Verdade, é verdade, tá bom? Onde é que eu encontro isso? Eu trouxe o artigo, tá? Porque essa questão não é familiar de todos. Mas olha só, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Não é qualquer procurador. Mediante declaração escrita ou oral. Cuidado, vocês vão ver questões dizendo que só pode ser por escrito. Feito ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. A representação conterá todas as informações que possam servir para a apuração do fato e da autoria. Do fato e da autoria. Lembra, né? Tínhamos marcado letra D. Vamos agora para a questão de número 7. Acerca da ação penal é correto afirmar. E ele diz, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa decairá ou será extinta a ação se houver já um em curso. Tem nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Lembra? Ele está confundindo aqui, né, com as regras do processo civil. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, só a este aproveitará. Falso. Um detalhe importante, né, que aqui a gente precisa lembrar, é que na ação privada vigora o princípio da indivisibilidade. Então, sempre que, olha só, sempre que eu promovo a renúncia em relação a um dos querelados, a renúncia se estende aos demais. A renúncia feita para um, a todos se estenderá. Assim como ocorre com o perdão feito para um, a todos se estenderá. Entretanto, o perdão só produz seus efeitos em relação àquele que aceitar. O perdão é um ato bilateral, então só vai produzir seus efeitos em relação àquele que aceitar. Lembra desse ponto, tá bom? O perdão concedido a um dos querelados aproveitará somente a este, o qual terá direito à recusa. Não é somente a este, pessoal. O perdão feito para um se estende aos demais. E letra D, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem. Sobrou ela, né? Verdadeiro. Letra D, a 7ª questão. Anota aí que nada mais é do que a extração do artigo 37. As fundações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem,
ou no silêncio destes, né, pelos seus diretores ou sócios dirigentes. Lembra, você pode encontrar questões assim: as fundações, associações sempre serão representadas pelos diretores ou sócios dirigentes. Não, vai ser por quem os contratos designarem. Se o contrato não fala nada, aí pelos seus diretores ou sócios dirigentes. Beleza? Vamos lá, olha só. Ela disse aqui, ó, e se ele ficar calado, né, quer dizer que o perdão foi aceito, né? Sim, olha só. Essa é a única hipótese em que em matéria criminal a gente pode adotar aquela ideia do quem cala consente. Não tem uma história dessa, né? Olha, foi você que fez isso, isso e isso, o cara lá fica calado. O silêncio não pode ser, né, observado em prejuízo. Mas, nessa hipótese do perdão, quem cala consente. Nesse caso, sim, galega, nesse caso, sim. Acerca da ação penal de natureza privada, olha só o que ele vai dizer pra gente, ó. Assinala a opção correta. O perdão do ofendido somente opera os seus efeitos com a anuência do querelado. É verdade, se ele quer a correta, a gente marca aqui letra A. A gente coloca aqui, ó, letra A, foi uma afirmação, né? Exato, né? Esse 37 é para confundir. Exato, exato. Olha só, essa oitava já é letra A, e olha o que ela tá dizendo pra gente, ó. O perdão do ofendido somente opera os seus efeitos com a anuência do querelado. É verdade, a anuência é a aceitação. Quais são os efeitos do perdão? Extinguir a punibilidade. A ideia do perdão é extinção da punibilidade. O perdão aceito extingue a punibilidade. O perdão do ofendido só produz seus efeitos se ele for aceito. Lembra do artigo 58 do Código de Processo Penal, tá? O parágrafo único diz: o perdão aceito extingue-se a punibilidade. Letra B. O recebimento de indenização por reparação do dano causado pelo crime, em acordo homologado judicialmente, não afasta o direito de queixa. Falso. Isso aqui a gente extrai da lei de juizado. A anuência do querelante na audiência de instrução enseja sua condução coercitiva, desde que este seja regularmente notificado. Falso, pessoal. Vejam, se o querelante ele falta à audiência de instrução e julgamento, que é uma audiência, que é um ato que ele deveria estar presente, ocorre a perempção. Não há condução coercitiva do titular da ação privada, do querelante. Se ele deixa de ir, ele mostra seu desinteresse. Não confunde com o acusado, com vítima, tá? Não confunde com a vítima ser conduzida. O querelante não é conduzido coercitivamente. Se ele não foi, é porque ele está desistindo da ação. E na ação privada vigora a disponibilidade. Eu posso dispor, eu posso desistir. Letra D. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime não se estenderá aos demais. Falso. Se estenderá sim. Falso. Se estenderá sim. Questão 9. Se tratando dos crimes de ação pública incondicionada, olha só, nos juizados especiais criminais, vigora o princípio da, olha ele aqui, ó, discricionariedade regrada. Oportunidade não. Se a ação é pública, não se fala em oportunidade, indivisibilidade. E a obrigatoriedade, pessoal, ela é da ação pública. Mas aqui eu quero que você lembre dessa observação, tá? A obrigatoriedade é o princípio adotado aplicado na ação pública. É o princípio que eu adoto na ação pública. Entretanto, eu preciso destacar esse ponto. Olha só, na ação penal pública, eu tenho que perceber se eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Se ele está falando aqui do GCRIM, e você vai lembrar na prova, ele vai citar para você que o fulano praticou um crime de desacato. A pena do desacato não passa de 2 anos. O sujeito praticou um crime de ameaça. A pena da ameaça não passa de 2 anos. O sujeito praticou um crime de perseguição. A pena não passa de 2 anos. É uma infração de menor potencial ofensivo. O juiz, o Ministério Público, ele pode deixar de oferecer a denúncia para fazer uma proposta de transação penal. É o que a doutrina chama de discricionariedade regrada. Exatamente isso. Seguindo. A ação penal. Cadê o chat? Parou aí, foi? Estão tomando café, comendo, almoçando. Parem de comer, pô. Presta atenção. A ação penal inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa, se pública ou privada, tá? Respectivamente. A demanda será considerada ajuizada a partir do momento em que há o recebimento da peça inicial pelo juiz. Verdade. Sendo aperfeiçoada a relação processual com a citação do réu. Sobre a ação penal, é correto afirmar que somente o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo caberá intentar ação privada. Falso, tá? Se não tem o ofendido, a gente vai ter o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Irmão, tá bom? Pessoal aí, ó, do curso. Muriel não tá encontrando aí, né, o PDF. Pessoal, ajuda aí. E Galega tá assistindo, muito bem. A ação penal nas contravenções será iniciada com a queixa efetuada pelo ofendido. Não tem nada a ver, tem nada a ver isso aqui.
seja qual for o crime, olha ele, ó, parágrafo 2º do artigo 24, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação será pública. Verdade, tratamos disso aqui. Logo que a gente abriu a aula hoje, pelo menos a minha participação aqui, eu falei com vocês sobre isso. Se o ofendido for mentalmente enfermo, o direito de queixa poderá ser exercido por procurador especial, nomeado, né, de ofício a requerimento do Ministério Público. Falso, tá? Falso. Vamos seguir. 11. Oferecendo o ofendido a ação privada subsidiária da pública, o Ministério Público, nos exatos termos do artigo 29 do CPP, aquele artigo 29, né, que a gente fala da ação privada subsidiária. O Ministério Público, ele continua com todo o direito, tá? Ele pode aditar a queixa, ele pode repudiá-la, ele pode oferecer uma denúncia substitutiva, ele pode recorrer, ele vai poder ainda intervir nessa ação. Aí a letra A diz assim, que o Ministério Público, ele perde o interesse processual e deixa de intervir nos autos. Falso. O MP, ele pode tudo, né? Porque, apesar de ser uma privada subsidiária da pública, no fundo, diz aí pra mim, Rami, veja, no fundo, deixa eu traduzir, cadê? Ramilce, Moreira, né? Quase que eu não consigo ler. Veja, no fundo, o crime é de ação pública. E letra B, pode intervir em todos os termos do processo, contudo, sem capacidade recursal. Não! A gente lê o artigo 29, se você lembra da redação do 29, ele diz lá que eu posso sim recorrer. Letra C, perde a possibilidade de representar pelo arquivamento do inquérito, não podendo repudiar a queixa. Falso. O artigo 29, ele diz lá, né, cabendo, né, a possibilidade, né, de eu repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. Letra D, pode aditar a queixa? Pode. Eu posso sim aditar a queixa. 12, questão extensa, né, a 12, conforme gosta aí a tua prova, né, olha só. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna, situada na cidade de São Paulo, no dia 10 de julho de 2019. Acabou se envolvendo em uma briga e foi agredido por 2 pessoas não identificadas. Maurício registrou o boletim de ocorrência e foi submetido a exame de corpo de delito, que constatou que ele sofreu lesões corporais de natureza leve. Ponto! Quando para aqui, você já tem que saber uma coisa. Lesão corporal de natureza leve é de ação pública condicionada à representação. A ação penal do crime de lesão corporal de natureza leve é ação pública condicionada à representação. Isso quer dizer que eu apanhei, imagina, fui agredido por 2 pessoas não identificadas. Eu fui lá, registrei o boletim de ocorrência, fiz o exame de corpo de delito, constatou que foi uma lesãozinha leve, coisa nada demais. Mas veja, para essas 2 pessoas que me bateram sejam investigadas e processadas, eu preciso representar. Mas eu tenho um prazo para representar que é de 6 meses. E o prazo de 6 meses começa a contar do conhecimento do autor do crime. Veja, elas não foram identificadas ainda. No dia que eu identificar, aí começa a contar meu prazo de 6 meses. Cuidado para não achar que começa a contar da data do crime. Veja, a gente estava na festa no dia 10 de julho, mas não é dessa data. Não é dessa data. Aí ele continua. Ele diz aqui, ó. Chego no fim, esqueci, né? Então, por isso que a gente já vai identificando aqui, Esté, o que é que a gente precisa. Maurício registrou o boletim de ocorrência e foi submetido. Então, a ideia, Esté, é o seguinte. Identifiquei o crime. Crime de lesão corporal leve. Aí eu já me ligo. Eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada. Se ele disse que 2 pessoas não foram identificadas, é claro que ele vai querer saber se eu sei contar prazo de 6 meses. No curso das investigações de posse das imagens de câmera de segurança do estabelecimento, foi possível identificar os 2 agressores. Sério, mas quando foi isso? Segue. Maurício compareceu ao distrito policial e realizou o reconhecimento pessoal dos agressores no dia 15 de agosto. Então veja que nessa data aqui, 15 de agosto, eu reconheci esses criminosos, essas criaturas do pântano, os quais foram devidamente qualificados nesta data. Então, a partir daqui, eu tenho o prazo de 6 meses, a partir dessa data. Se eu não fizer nada, aí me lasquei. Aí diz assim, ó, no dia 10 de setembro de 2019, Maurício faleceu em decorrência de um infarto, deixando uma esposa Fabíola. No caso hipotético apresentado, tratando-se de crime que se processa mediante representação do ofendido, veja que a própria questão já deu de cara, Fabíola, na condição de cônjuge do falecido, deverá ofertar a necessária representação para ver os agressores do seu finado esposo processados criminalmente no prazo o prazo a gente já sabe, que é de 6 meses. E ele começa a contar de quando? Não é do dia 10. Não é do dia 10 de julho de 19 nem de setembro, é do dia 15 de agosto.
E aí eu vou nas alternativas e ele tem lá, ó, 3 meses, aí já voa, 6, 6 e 6. Contado da data do óbito, não. Contado do dia 10 de julho, não. Contado do dia 15 de agosto. Letra C é o nosso gabarito. Deu para entender aí? Esté, né? E o pessoal aí, ó. Socorro, todo mundo. O artigo 38, ele diz, ó, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercerem no prazo de 6 meses, contado do dia em que vier saber quem é o autor do crime. Lembra aí, tá? Lembra aí dessa ideia. Sobre ação penal privada. Letra A, ele quer o correto. Será promovida por denúncia do MP. Falso. Ação privada é queixa. Letra B, seu exercício depende de representação. Falso. Se é ação privada é queixa. Pode ser intentada tanto pelo ofendido quanto por quem tem qualidade para representá-lo. Sim, aqui ele queria, né, o artigo 31. Deve ser proposta no prazo de 30 dias? Não. 6 meses, né, da descoberta do autor do crime. 13, letra C. 14. Questão grande de novo, Esté, preste atenção para não se perder. João ofereceu queixa-crime em face de José, imputando-lhe a prática do crime de calúnia majorada. No curso da instrução, após recebimento da queixa-crime, João não compareceu para dar prosseguimento ao feito. Olha só, a gente tem um problema aqui. Eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Eu vou ler, mas presta atenção. Eu não sou obrigado a oferecer a queixa. Se eu ofereci a queixa, começou a ação, eu não sou obrigado a seguir com ela até o fim. Eu posso desistir da ação. Eu posso promover o perdão. E se o perdão for aceito, extingue a punibilidade. Eu posso, lembra aí, ó, abandonar a ação. Aqui no processo penal, o abandono da ação recebe o nome de perempção. A gente vai chamar aqui, presta atenção, olha para mim, de perempção. A gente vai ter aqui a perempção. A perempção é a desídia, a negligência, a falta de interesse do querelante com o andamento da ação. É a desídia, é o desinteresse, é a negligência. Detalhe, a perempção no processo penal só se aplica em ação privada. A perempção, diferente lá do processo civil, que você pode entrar novamente com a ação, aqui não. Se reconhecer a perempção no processo penal, acabou. Caixão e vela preta, morreu, não tem mais o que fazer. As hipóteses de perempção a gente encontra lá no artigo 60. Você vai pegar o artigo 60 e vai fazer uma leitura. Então lembra, morreu. Lembra aquela expressão, não sei se você já ouviu falar, né? Caixão e vela preta, meu amigo. Não tem mais o que fazer. Deus o livre, né? Vejam, aí ele diz assim, ó. João ofereceu queixa em face de José, imputando-lhe a prática do crime de calúnia majorada. No curso da instrução, após o recebimento da queixa-crime, João não compareceu para dar prosseguimento ao feito, sendo certificado pelo oficial de justiça que não foi possível intimar João pelo fato de a área de sua residência ser de risco. O Ministério Público, na qualidade de custos leves, através de seus próprios servidores, auxiliou o oficial de justiça e foi realizada a intimação do querelante para dar prosseguimento ao feito, informando sobre a data designada. Passado 30 dias, João manteve-se inerte, silente, não fez nada e não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Considerando apenas os fatos narrados, a FGV é bom porque ela diz assim, ó, considere só isso aqui. Candidato, aluno, para de estuprar a questão, para de colocar informações que não veio, porque o aluno fica assim, eita, e se fosse assim? Se fosse, mas não é. Se vaca voasse, chovia leite, pô, mas não é, tá bom? Com base apenas nisso aqui, assinale a opção correta. Ele diz, considerando apenas os fatos, assinale o correto. O reconhecimento da extinção da punibilidade, ele diz assim pra gente, ó. Em razão do perdão do ofendido ocorrido, não teve perdão aqui não, veja, não teve perdão, o que teve aqui foi perempção, a pessoa abandonou o processo. Letra B, é correto afirmar que a perempção restou configurada, gerando a extinção da punibilidade do agente, aplicando-se o princípio da disponibilidade. Exato, na ação privada eu posso dispor, eu posso desistir. A renúncia restou configurada. Falso. A renúncia só vai existir enquanto, lembra, a renúncia só vai existir antes de iniciar a ação. Eu só renuncio daquilo que eu não fiz. Se eu já promovi a queixa, aí não é mais que se falar em renúncia, tá bom? Letra D, o perdão do ofendido restou configurado. Errado, tá? Não teve perdão. O caso aqui foi caso de perempção. O artigo 60 tá aí, tá? Deixa aí, tira um print, você vai analisar e fazer uma leitura das hipóteses de perempção. Questão de número 15. Professor, esse prazo de 6 meses reinicia na retratação? Não, Marcinho, não.
Representei, me retratei. Eu posso representar novamente? Posso, dentro do prazo que ainda sobra, tá? Dentro do prazo que ainda sobra. Representei, tá lá a investigação, tal, me retratei. Aí já tá lá uns 4 meses, 3 meses faltando, vou lá e represento de novo. Não fica zerando esse prazo não, tá? A ação penal pública incondicionada é promovida mediante pública incondicionada denúncia. Denúncia de quem? Ministério Público. Letra D. Queixa, não. Queixa é ação privada. Queixa é ação privada. Imagina, queixa do Ministério Público danou-se. Denúncia pela vítima, não. Então só resta aí pra gente letra D. Letra D. Divina aí, ó. Querendo o WhatsApp, né? Vamos aí, ó, fazer a interação no chat aí, ó. Todo mundo aí botando WhatsApp. Vamos fazer aqui, né? Pra depois da aula a gente marcar o encontro, tá? Fazer o Tinder aí no chat, ó. Olha só. 16. Hugo foi vítima do crime de dano. Típica da FGV, ó. Hugo foi vítima do crime de dano simples, tendo ele identificado que a autora do fato seria sua ex-namorada Joana. Imagina, tá? Ele foi vítima de um crime de dano. O crime de dano é de ação privada. E aí sua ex-namorada, né, foi lá e danificou alguma coisa dele. Acreditando que sua ex-namorada adotou o comportamento em um momento de raiva, demonstra seu interesse em vê-la processada criminalmente. Ocorre que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público. Sim, a autoridade policial e o Ministério Público descobriu, mas, meu amigo, crime de ação privada. Ele não pode fazer nada. Ele diz aqui, ó, ele diz assim, considerando que o crime de dano simples é de ação privada, se aplica ao caso o princípio da... Aqui, pessoal, o princípio da disponibilidade, que eu entro com a queixa se eu... Ou melhor, o princípio da oportunidade, que eu entro com a queixa se eu quiser. Letra A diz assim, indivisibilidade, de modo que Hugo tem a obrigação de apresentar a queixa. Falso. Falso. Indivisibilidade quer dizer que se eu quiser oferecer a queixa, tem que ser contra todo mundo. Mas não tem nada a ver com a questão. Letra B, disponibilidade, podendo, porém, o Ministério Público oferecer denúncia em caso de omissão do ofendido. Falso. Se a ação é privada, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Letra C, obrigatoriedade, devendo Hugo apresentar queixa em favor de Joana. Falso, porque, primeiro, não é obrigatoriedade e eu não sou obrigado a oferecer a queixa. E letra D, princípio da oportunidade, de modo que cabe a Hugo decidir, né, por apresentar a queixa crime em desfavor de Joana. Exatamente, Divina Lúcia. Se você me ofende, Divina, eu entro com a queixa se eu quiser. Cabe a minha pessoa escolher. Mas eu não tenho a vida toda para isso, tá? Eu me limito aí ao prazo de 6 meses. Olha só essa questão interessantíssima. Eu acredito muito nessa questão na tua prova, porque ela envolve um enunciado, né, de súmula aí do Supremo que eu vou te explicar. Gabriel, funcionário público do Tribunal de Justiça do Ceará, foi vítima de um crime de injúria, sendo a ofensa relacionada ao exercício de sua função pública. Optou, porém, por nada fazer em desfavor do autor da ofensa. Ocorre que a chefia imediata de Gabriel informa sobre o ocorrido e, revoltada com o desrespeito, comparece à delegacia e narra o fato para a autoridade policial, que instaurou o procedimento e fixou o prazo inicial de 20 dias para investigações. Após o 19º dia, concluídas as investigações, o delegado se depara por apresentar relatório final. Ao tomar conhecimento dos fatos, Gabriel procura seu advogado para assistência jurídica. Ele procura você. Olha só, pessoal. O crime de ação penal privada, crimes contra a honra de modo geral, tá? Crimes contra a honra de modo geral. Valeu, obrigado, Divina, valeu, Socorro. Júlio parece professor da Casa de Papel. Valeu, Lani, é verdade, né? Tá aqui, ó, pra vocês me verem mais, ó. E ele ajeitando o áudio. Veja, é porque hoje, né, o cabelo tá um pouco mais arrumado do que o dele, né, que ele anda todo desconfigurado, né? Mas enfim, eu também não pintei o cabelo, mas vê só. Olha só o detalhe que eu quero que vocês lembrem. Crime de ação, ou melhor, crime contra a honra, em regra, é de ação privada. Se você ofende a honra, imagina, de uma determinada pessoa, o crime é de ação privada. Essa pessoa precisa oferecer queixa contra você. De acordo com o Código Penal, se eu ofendo a honra do presidente da República, não sei se vocês conhecem alguém que já ofendeu o presidente da República, é possível. Às vezes, né, não sei se você que está me assistindo agora já ofendeu a honra do presidente da República, né, a autoridade máxima do Brasil, né? Mas você pode ter feito isso ou algum conhecido seu. E você para e pensa assim, Júlio, já ofendi a honra desse presidente ou de outros, mas nunca fui processado por um motivo simples. O crime é de ação pública condicionada à representação. Se a vítima não representa, não vai ter ação. Ou melhor, o crime é de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se o ministro não requisita contra você, não vai ter processo, não vai ter ação. Mas e se eu ofendo a honra de um funcionário público? No exercício de suas funções,
O Código Penal diz que a ação é pública condicionada à representação. Código Penal, ação pública condicionada à representação. Mas o Supremo veio e disse assim, opa, vamos deixar o funcionário público escolher. A súmula 714, que eu vou ler aqui contigo, ela traz o que a gente chama de legitimidade concorrente. Ou o funcionário público contrata um advogado e promove uma queixa, ou o funcionário público ele vai, representar para o MP oferecer a denúncia. Uma coisa ou outra. Ou a gente vai lá na Casa da Moeda na Espanha, ou rouba um banco aqui, o Banco Central no Brasil. Uma coisa ou outra. Não pode ser as duas coisas, tá bom? Aí, olha só. Considerando, ele diz aqui, ele diz, considerando as informações narradas no enunciado da súmula 714, ela diz o seguinte, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. O advogado Gabriel deverá esclarecer que, aí olha o que é que o advogado vai dizer, que a denúncia por parte do Ministério Público depende de representação do ofendido, a ser oferecida no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, ainda que o inquérito possa ser instaurado independente da manifestação de vontade de Gabriel. O erro ficou aqui no final. Se o crime é de ação pública condicionada, lembra das aulas de inquérito policial, nem a ação começa, nem o inquérito começa. Nada pode começar sem a devida representação. Olha o que ele diz aqui, Letra B. As investigações em inquérito policial não poderiam ocorrer no prazo inicial de 20 dias, considerando a previsão legislativa de que o inquérito deve ter no prazo máximo de 10 dias. É errado isso aqui, pessoal. O que é que tem a ver isso aqui? Primeira coisa, não poderia ter iniciado o inquérito. Segunda coisa, o prazo de 10 dias do inquérito é se o investigado está preso. Tem nada a ver. Tem nada a ver aqui com a questão. Letra C, o inquérito policial não poderia ter sido instaurado pela autoridade policial, sem a concordância do ofendido, considerando a natureza da ação penal do crime investigado. Verdade isso aqui, Isso aqui tá muito certo. Isso aqui é mais verdadeiro do que a tua aprovação nessa prova. Tá mais certo do que a tua aprovação. Na verdade, a tua aprovação é mais certa do que isso aqui, Considerando a natureza da ação. Letra D. A queixa, caso Gabriel opte por oferecer, deverá ser oferecida no prazo de 6 meses. Verdade, é contada a data do fato. Não, da data do fato não. Da data do conhecimento do autor do fato. Ainda que, ele diz aqui, ainda que a data seja outro conhecimento da autoria, errado, tá bom? 18, ele diz aqui, questão 18. Vamos para 18, deixa eu ver aqui rapidamente. Professor, o senhor é 10, beleza, ganhou o dia, prof. Muito obrigado, ganhei mesmo, porra. 15, 16, segunda fase penal, tamo junto, que aula massa. Valeu aí, Marilene. Muriel, professor, por favor, envie o PDF dessas questões para o professor Alexandre. Vou mandar sim, vou enviar. E vocês não recebem não essas questões? Vou mandar. Na verdade, vocês receberam as questões, Vocês querem, acho que, os artigos, Ao tratar da iniciativa da ação penal, o Código de Processo Penal estabelece como regra a iniciativa do Ministério Público. Todavia, mesmo nos crimes de ação pública, por vezes a lei exige representação do ofendido. É verdade. Declarando judicialmente ausente o ofendido, terão qualidade para representá-lo apenas os herdeiros necessários. Não, pessoal, cuidado, tá? Isso aqui é aula de direito civil, não, tá? O cônjuge ascendente ou descendente, sim, mas não são apenas essas pessoas, Faltou aqui, ou o irmão. Faltou o irmão aqui. O cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Agora sim, é o famoso CAD, tá? O famoso CAD. Sucessores e curador, não. Quando vocês começarem com essa história de curador, de herdeiro, isso aqui é direito civil, pô. Direito sucessório. Veja, tá parecendo que você trabalha num cartório, Falando aí, de sucesso. Não, esquece isso. Tá bom? Olha aí, Questão 19. Ela vai dizer assim, Ronaldo é professor de vocês, Ronaldo, mediante seu advogado, José, apresenta queixa-crime contra Silvana, Fábio e Rodrigo. Taca porra, ofereceu queixa contra 3 pessoas. Aí ele vai dizer aqui pra gente, imputando-lhe os crimes de calúnia e difamação, ou seja, são crimes contra a honra. Sobre o caso hipotético apresentado e a queixa-crime, apresentando a queixa-crime. Aí ele diz, nos crimes de ação privada, nos moldes estabelecidos no Código de Processo Penal, é incorreto. Ele quer o errado, tá? Ele quer o errado. Questão 18 foi C. Esquece o WhatsApp. Abre o computador. Quem tiver computador, assiste a aula pelo computador, tá? Para não ficar sendo atrapalhado aí pelas redes sociais. Letra A diz assim. Ele quer errada, tá? O perdão concedido por Ronaldo, a querelada Silvana, a todos aproveita. Ainda que recusado por Fábio e Rodrigo. Não, oxente. Se foi recusado, se é perdão, é ato bilateral.
Se ele foi recusado, não, ele quer o incorreto, a gente já marca a letra A. Ele quer o incorreto, a gente já marca a letra A. Se eu ofereço o perdão para A, ele se estende a B e C, mas só produz efeitos em relação àqueles que aceitam. O perdão é um ato bilateral. O Ministério Público poderá ditar queixa no prazo de 3 dias, verdade, tá? Contados do recebimento do auto. E deverá intervir em todos os termos subsequentes do processo, sim. Se uma quarta pessoa for imputada o mesmo crime de Silvana, Fábio e Rodrigo, o Ministério Público deverá zelar pela indivisibilidade da ação penal, obrigando o querelante Ronaldo a apresentar contra todos. Isso aqui é verdade, tá? Eu não vou marcar porque ele queria errada. A questão é o seguinte: ofenderam a minha honra até onde eu sei, Silvana, Fábio e Rodrigo. O tempo tá passando e eu descubro que tem uma outra pessoa. Alexandre também tava no meio. O Ministério Público, como fiscal e detentor aí, né, do princípio da indivisibilidade, ele vai dizer: Júlio, vê só, tinha esse outro também, coloque ele, vai botar não? Então acaba o processo. Estará perempta a ação penal de iniciativa privada por queixa-crime apresentada por Ronaldo se este deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Verdade? E aí é como eu disse a vocês, tá? Vocês vão ficar atentos lá ao artigo 60. Ao artigo 60 do Código de Processo Penal. Ao artigo 60 do Código de Processo Penal, tá bom? Beleza, Sônia? Sônia, a questão 10 foi letra C, tá? Letra C de crime. Letra C de crime. Muriel, as questões já estão no grupo. Vamos lá, pessoal aí do grupo VIP, né? O grupo VIP, eu sei que o grupo VIP ganha questões, lanche, né? Chocolate. Uma vez eu tava no grupo VIP, eu recebi em casa, né, até uma cesta de doce. Eu fiquei, porra, esse grupo VIP é bom, porra. Vê só, no que se refere à ação penal e suas espécies, assinale a opção correta. Ele quer aqui a correta, tá? Júlio, como assim a correta? Porra, o que tá certo? A ação penal privada é exercida pelo ofendido mediante denúncia do Ministério Público. Não, pô, mediante denúncia. Se a ação é privada, não tem nada a ver com o Ministério Público. A ação penal pública condicionada é exercida pelo ofendido e independe de denúncia do Ministério Público. Veja, se a ação ela é pública, ela depende, não independe de denúncia, ela depende. Letra C. A ação penal pública incondicionada será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de... Cadê? A ação pública incondicionada será promovida por denúncia do Ministério Público, certo? Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça. A incondicionada não. A incondicionada não precisa disso. A incondicionada não depende, né, dessa requisição, dessa representação. E letra D, a ação pública incondicionada será promovida por denúncia do MP, certo? Letra D de dano é o nosso gabarito. Questão 21. O direito de ação penal e o direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto. Sobre a ação penal, assinale a opção correta. A representação é retratável até o recebimento. Não, até o oferecimento. Lembra aí, antes do oferecimento. A ação penal, nos crimes de ação pública condicionada, poderá ser proposta de ofício. Não, se ela é condicionada, depende da representação. A que deve ser proposta de ofício é a incondicionada. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo poderá intentar ação pública subsidiária, ele diz, né, da pública. Não, não é pública subsidiária da pública, é privada, tá? Privada. Letra D. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que cabe ação pública. Quando ele coloca só ação pública, a gente está trabalhando na regra, tá? Fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Eu lembro que isso faz acho que um ano mais ou menos, em um prédio, né, aqui na frente, do outro lado da rua, tinha acredito que era um casal brigando, tinha lá um casal brigando e tal, e aí começou, né, vizinhos do outro prédio começou a gritar, não sei o que e tal, vou chamar a polícia, aquela confusão, né, vou chamar a polícia e tal, e você tá ali estudando pra sua prova da OAB e tá pensando assim, opa, peraí, essa pessoa tá batendo nessa, e uma terceira tá dizendo que vai chamar as autoridades, uma terceira tá dizendo que vai provocar a iniciativa do Ministério Público, isso pode? Se o crime for de ação pública incondicionada, pode, qualquer pessoa, lembra disso, tá? Lembra disso. Olha o que diz o artigo 27. Qualquer pessoa do povo... Júlio, eu também posso? Claro, pô, se tu é um qualquer do povo. Veja, qualquer do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que cabe ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria do indiciado, indicando, né, o tempo, o lugar e os elementos de convicção.
Então ficou aí, né? Letra D, o nosso gabarito, tá bom? Obrigado, Socorro. Obrigado, Rosângela, né? Muito obrigado, né, a todos vocês. De verdade, eu agradeço muito essa gratidão aí de vocês, né? E se vocês estão aprendendo, para mim já é suficiente. Para mim já é suficiente. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada, ele diz: a renúncia ao exercício do direito de queixa se estenderá a todos os querelantes. Não, a querelantes não, pessoal. Querelados. Na ação privada é assim, ó. Não tem aquela ideia que vocês chamam de autor e réu, né? Muita gente usa essa expressão, né? Autor e réu. Que na realidade, tecnicamente, a gente chama de acusador e acusado. Na ação privada, vocês vão chamar de querelante e querelado. Querelado. Então, se eu renuncio em relação a um querelado, se estende aos demais. Não é em relação aos querelantes. Olha só o que a gente tem, ó. A renúncia é ato unilateral, verdade, tá? A renúncia é ato unilateral, voluntário, beleza. E necessariamente expresso. Aí tá errado. Necessariamente expresso não. A renúncia ela pode ser tácita ou expressa. O perdão também pode ser tácito ou expresso, tá? A perempção pode ocorrer no curso do inquérito. Não, pô. Perempção é negligência com o andamento da ação. A ação já tem que estar em curso. E letra D, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. É verdade, tá? Letra D é o nosso gabarito. Eu queria fazer uma pergunta aqui, inicialmente, antes da gente ir para a próxima questão, que é o seguinte. O perdão, eu disse que ele pode ser tácito ou expresso. Quando o perdão é feito de forma expressa, a gente determina que vai, né, um oficial de justiça na tua residência, bate lá, né, e diz lá: opa, tudo bem, Andréa? Andréa, você lembra que você respondeu o processo criminal? Lembro. Eu ofendi a honra de Júlia e ele ofereceu uma queixa contra mim. Pois é, Andréa, ele te ofereceu o perdão, ele te ofertou o perdão, tá aqui, ó, de forma expressa, tá aqui um documento, e você tem um prazo para dizer se aceita ou não. Diz aí, bota aí no chat qual é o prazo que a Andréa tem para dizer se aceita ou não o perdão. Qual é o prazo que ela tem para dizer se aceita ou não o perdão? Coloca aí no chat. Lembrando, claro, tá, que se passar esse prazo, que eu tô aguardando vocês me dizerem, o silêncio dela importará em aceitação. Se ela cruza os braços e não faz nada, o juiz entende que ela aceitou o perdão. Beleza? Vamos lá. Questão de número 23. Ela diz assim, ó. Com base no Código de Processo Penal, em regra geral, a ação penal nos crimes de ação pública serão promovidas mediante, veja, a regra é que ela será promovida mediante o quê? Denúncia do Ministério Público. Letra A já é o nosso gabarito, tá bom? Se eu estou falando de ação pública, a regra é que ela seja pública incondicionada, promovida aí mediante denúncia de quem? Do MP. Queixa está errado, ocorrência está errado, notícia crime está errado. E aí, ó, a Galega respondeu pra gente, sim, corretamente, o prazo é de 3 dias. Exatamente era isso que eu queria. Parabéns, tá? Prazo de 3 dias. Olha aí, ó, Jackson, né? Todo mundo aí falando. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, marque a alternativa correta no que se refere à ação penal. A representação é retratável ainda que já oferecida a denúncia. Não. Se já ofereceu a denúncia, ela será irretratável. Artigo 25 do CPP. Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo ou o Ministério Público, caberá intentar ação privada. Ministério Público, com todo respeito, você só oferece ação pública. Você só promove denúncia. Você não pode oferecer queixa, tá bom? Letra C. É facultado ao Ministério Público desistir da ação. Não. Dá uma lidinha no artigo 42. O artigo 42 do CPP, o artigo 42, né, do Código de Processo Penal, vai dizer que o Ministério Público não poderá desistir da ação. Artigo 42, o Ministério Público não poderá desistir da ação. Então, olha aí, ó, Jackson, né, Ramilson, Magna, não é 20, tá? Ou você queria a questão 20? Não é 20 dias, tá? Vocês estão dizendo aí 20, é a questão 20 ou 20 dias? Porque se for a questão 20, o gabarito é letra D, tá? O gabarito é letra D. Mas olha só, o artigo 42 do Código de Processo Penal, ele diz que o Ministério Público não poderá desistir da ação. Então, é facultado? Porra nenhuma de facultado. Ministério Público, você não pode desistir da ação. Um detalhe importante. Se você tiver com o Vademecum agora, ele vai fazer uma remissãozinha abaixo ao artigo 576, que você vai lembrar assim, ó. O Ministério Público não pode desistir da ação nem do recurso que haja interposto. O Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto. Letra D. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação aos autores do crime a todos se estenderá. É verdade, tá? Letra D aí é o nosso gabarito. Letra D é o nosso gabarito. Beleza, então? Vamos lá.
Vamos seguir. Olha só, 25. Quando o Código de Processo Penal estabelece que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, está determinando a indivisibilidade da ação penal. É verdade. Ele estabelece lá, tá? Que a queixa contra qualquer dos autores obrigará o processo de todos. É a ideia aí da indivisibilidade. Indivisibilidade da ação penal. Solidariedade, danou-se. Responsabilidade da ação, conjunção. Não, pô, é aula de português, é nada disso. Indivisibilidade da ação. Olha só, para todo mundo tirar agora a eventual dúvida. Em consonância ao artigo 58, isso é a cópia do artigo 58, do Código de Processo Penal, concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado que o seu silêncio importará em aceitação. Aceitação. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Aqui é o parágrafo único do 58. Né? Ele copiou o artigo 58 todinho junto com o seu parágrafo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 1 não, 2 não, 3, 4 não, tá? E aceitação. Questão fácil, né? Questão tranquila aí, ó. Lá de Santana de Parnaíba, São Paulo. Não sei se tem alguém aí de São Paulo. Tem alguém aí que é de São Paulo? Vamos lá. Questão 27. Questão 27. André, manda um direct aí, ó. Mando quando terminar. Pronto, olha aí, o cantinho da galega. Artigo 48. Vamos lá. Artigo 42, tá? 48 sim é divisibilidade, tá? Ok, beleza. Vamos lá, seguindo. Questão 25 foi letra A, tá? Questão 25 foi letra A para quem se perdeu. A ação penal pode ser iniciada através do oferecimento da denúncia. Ótimo. Nas ações penais públicas ou queixa nas ações privadas. Para cada uma dessas espécies de ação possuindo, né, tratando o próprio previsto no Código de Processo Penal. São aplicáveis às ações penais de iniciativa privada os princípios da... Na ação privada eu aplico o princípio da oportunidade, é verdade. O princípio da oportunidade também chamado de conveniência. É oportuno ou conveniente eu ingressar com a queixa. Eu entro com a queixa se eu quiser, essa é a ideia. Depois eu tenho o princípio da disponibilidade, é verdade. Eu posso dispor, eu posso desistir. Eu não sou obrigado a começar a ação, mas se eu começar eu posso desistir através do perdão, através da perempção. E na ação privada vigora também a indivisibilidade. É verdade, porque a ação privada é aquilo. Eu não sou obrigado a promover queixa, mas se eu quiser promover, tem que ser contra todos eles. Letra A é o nosso gabarito já, né? Obrigatoriedade não, porque a obrigatoriedade é na ação pública. Aqui, conveniência. Aí sim, né? Porque conveniência e oportunidade são sinônimos, tá? Disponibilidade, ok. Divisibilidade não, porque na ação privada é indivisível. Letra D, oportunidade, certo, né? Indisponibilidade, aí ficou errado. Intranscendência, aí certo, né? Intranscendência é um princípio que se aplica a toda e qualquer espécie de ação, tá bom? Silvane Leite, né? Aqui de São Paulo, show de bola, tá bom? Olha aí, ó, Luciane mandando gabarito. Ilane, né? Alex, professor, a aula está show. Obrigado, Alex. Só porque a Alex disse isso, eu não vou nem sair mais. Eu vou ficar aqui até resolver 60 questões. Vê só, pessoal. A intranscendência quer dizer aquilo que não pode transcender, aquilo que não pode passar. Se eu pratiquei um crime, João não pode responder no meu lugar. Fulano não pode responder no meu lugar. Ninguém pode responder no meu lugar. Só eu. Júlio, teu pai. Não. Intranscendência não pode transcender. Da mesma forma que a pena não passa da pessoa do condenado, o processo também não pode passar. Questão de número 28. Ela diz aqui, ó. Questão de número 28. Questão diz... Esté se perdeu na 26 porque as pessoas ficam lhe chamando pelo WhatsApp, né, Esté? 26 foi letra C, 27 letra A e 28 agora ela diz. Sobre a ação penal é correto afirmar. No caso de morte do ofendido, correto. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao juiz. Taca porra, não. Não se admite, em nenhuma hipótese, a ação privada nos crimes de ação pública. Falso. Admite sim. É o que vocês chamam de ação privada subsidiária da pública. Letra C. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Privada não. A ação penal será pública. O Ministério Público não poderá desistir da ação. Verdade. Letra D, né? O nosso gabarito. Verdade. Olha aí, ó. A Odisseia, né? Já tinha até respondido aí a 28, ó. Então vamos fazer agora, ó. Responde aí a 29, a Odisseia, já bota aí o gabarito enquanto a gente tá lendo.
Já deixa aí, né, gabaritada a questão. Olha o que ela diz. No dia 16 de fevereiro de 2016, se ele traz data, a gente tem que ficar ligado, tá? Chamar uma atençãozinha. Afonsina praticou um crime de lesão corporal culposa simples no trânsito, vitimando Leonora. Afonsina, então, procura seu advogado para saber se faz jus à transação penal, esclarecendo que não foi condenada definitivamente, né? Que já foi, melhor dizendo, esclarecendo que já foi condenada definitivamente, por uma vez, a pena restiva direito, pela prática de furto, e que já se beneficiou do Instituto da Transação Penal há 7 anos. 7 anos. Deverá o advogado esclarecer sobre o benefício. Pessoal, é o seguinte, quando se fala da transação penal, a gente tem aqui analisar alguns pontos. Se eu aceitei uma transação penal hoje, eu fico impossibilitado de aceitar outra transação penal nos próximos 5 anos, tá bom? Nos próximos 5 anos. É por isso, né, existe um ditado que diz que o criminoso, o bandido não para, ele dá um tempo, ele deixa a poeira baixar e vai lá e novas infrações penais. Qual é o grande detalhe? É que o artigo 76, ele também proíbe, né, se o sujeito ele tiver sido condenado por um crime, mas a pena privativa de liberdade. E aqui na nossa questão, a pessoa foi condenada pela pena restritiva de direito. Se foi condenada pela pena restritiva de direito, não impede a transação penal. O que vai impedir a transação penal é se você for punido, por exemplo, por uma pena privativa de liberdade. Beleza, então? Olha só, né, o que é que a gente tem. Letra A. Não cabe o oferecimento da proposta de transação penal porque a Afonsina já possui condenação anterior. Não. Só se essa condenação anterior fosse por uma pena privativa de liberdade. Lembra lá do artigo 76 da lei do GCRIM. Lei 9099/95. Dá uma lida lá no artigo 76. Dá uma lidinha lá. Letra B, não cabe oferecimento de proposta de transação penal porque a Afonsina já foi beneficiada pela transação no momento anterior. Falso, é verdade, ela foi beneficiada no momento anterior, mas já se passaram 7 anos, está dizendo aqui, ó. E o limite aí entre um e outro são 5 anos. 5 aninhos. Letra C, poderá ser oferecida a proposta de transação penal porque só quem já se beneficiou da transação nos 3 anos anteriores não poderá receber. Falso, tá? Não é 3 anos, é 5 anos. E aí, né, vamos, né, conforme disse aí, ó, a Odisseia disse letra D, né, Ivanilson também disse letra D, vamos ver aqui, né, se tá certo, é a única que sobra. A condenação pela prática de furto e a transação penal obtida há 7 anos não impedem o oferecimento da proposta de transação penal. Verdade, né, parabéns aí, né, quem marcou letra D. Por quê? Porque apesar dele ter tido uma condenação, foi a uma pena restritiva de direito, não foi a uma pena privativa de liberdade, tá bom? Construção aqui no meu apartamento, cachorro latino, pense no sufoco, né? Só falta você dizer que tem o carro do ovo, gato, cachorro, papagaio, tudo, né? Mas é assim mesmo. E é esse esforço, né, que vai levar aí a gente a seguir. Olha lá. Considere as seguintes situações hipotéticas que envolvem indivíduos que cometeram crimes, todos absolutamente primários, coisa boa, sem qualquer antecedente criminal e que jamais foram beneficiados pela transação nos últimos 5 anos. Deixa eu só passar aqui para ver o que é que ele quer. Olha o que ele diz. Ó. O Ministério Público, não sendo o caso de arquivamento, poderá oferecer a proposta de transação penal com aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa para... Olha só, pessoal. Eu quero saber aqui dessas questões quem são as pessoas que terão direito à transação penal. As pessoas que terão direito à transação penal são aquelas pessoas que praticarem uma infração de menor potencial ofensivo. Quais são elas? As contravenções penais, e quando se fala de contravenção penal não importa a pena, qualquer pena, e eu preciso lembrar também, lembra aí, ó, as pessoas que praticam crimes desde que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. Desde que a pena máxima não ultrapasse 2 anos, tá bom? Aí vamos lá, ó. Rodolfo, saiu do Big Brother, olha só, está sendo acusado de cometer crime de desacato contra o policial rodoviário federal, com pena prevista, né, de 6 meses a 2 anos de detenção ou multa. Opa, Rodolfo tem direito à transação penal, tá? Se a pena máxima do crime de Rodolfo é até 2 anos, Rodolfo tem direito sim à transação penal. Então vamos já anotar aqui, ó, Rodolfo tem direito. Rodolfo. Vamos ver quem mais. Murilo está sendo acusado pelo crime de abandono de função, após abandonar fora dos casos permitidos por lei, cargo público em lugar compreendido na faixa de fronteira, que tem pena prevista, né, de 1 a 3 anos de detenção. Opa, esse não tem não. Murilo, tchau pra tu. Tu não tem direito à transação penal. Mirto, agente penitenciário,
está sendo acusado de cometer crime previsto no artigo 309-A do Código Penal, ao permitir o acesso de aparelho telefônico em estabelecimento penitenciário federal, que para um determinado detento. Crime este com pena de 3 meses a 1 ano. Veja, pena máxima não passou de 2, Mirto também tem. Vou colocar aqui, ó. Mirto também tem direito. Vamos seguir aqui. Item 4, Josué. Ele diz aí, ó, Josué está sendo acusado por cometer crime de descaminho, após trazer uma televisão do Paraguai para o Brasil, sem pagar os tributos devidos, com pena de 1 a 4... Opa, 4 anos, tá com a porra. 4 anos não admite, tá? Transação penal. Então, Josué, tchau pra tu, tá? Só quem vai ter direito à transação penal é Rodolfo e Mirto. Mirto apenas não. Rodolfo Murilo não. Josué não. Rodolfo Murilo não. Rodolfo e Mirto apenas. Letra D é o nosso gabarito, tá bom? Letra D. Também lembrei, né, dele quando resolvi questões. Vamos lá. Excelente, professor. Pessoal aí, ó, de Mafra, né, Santa Catarina. Um abraço aí, né, pro pessoal de Santa Catarina. Vejam só, né, o que é que a gente precisa, então, observar, tá bom? Cadê? Esté, Ivaneide, Alcides, Audiceia, né? Toda vez eu confundo. Marcino. Todo mundo aí, né, colocando letra D, professor, obrigado, né? Tamo junto aí, tá, pessoal? Então veja, né, que assim a gente fecha. Não deixa de acompanhar lá, tá? Nas redes sociais. Vai lá agora. Manda lá um direct, tá? E quinta-feira também estaremos ao vivo, tá bom? Segue lá meu canal do YouTube. Busca lá, Júlio César Matos. Tranquilo? Terminou. E agora vocês vão ter aula de quê? Pessoal, manda aí a cidade de vocês. Pessoal aí, ó, de Mato Grosso do Sul. Enquanto o tio tá chegando. Cadê o tio? Cadê o tio? Tá dormindo? Cadê o tio? Nada? Mato Grosso do Sul. Vamos lá então, tá, pessoal? Sucesso para todos vocês. Eu vejo vocês na próxima semana resolvendo aí mais questões, tá bom? Acredito que semana que vem a gente resolve, inclusive, né, questões de recurso. Recurso que é um dos temas mais badalados aí do processo penal, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom almoço. Pessoal aí de Vila Velha, do Espírito Santo. Pessoal aí do Rio de Janeiro, pessoal de Redenção no Ceará, né? Tive aí já no Ceará, tive aí em Vila Velha, no Espírito Santo, muito bom. Quando eu estiver por aí, né? Vai acompanhando lá. Quero dar um abraço aí em todos vocês. Pessoal de Caruaru, como foi a chuva aí em Caruaru? Interior aí do estado de Pernambuco, né? Mas é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Campos do Jordão, São Paulo, né? Luiz, né? Ótimo lugar, né? Na verdade, nunca fui, né? Mas penso em aparecer em Campos do Jordão. Muito obrigado, Sônia, Andréa. Valeu, Mário de Maceió. Mário, fotógrafo aí, ó. Valeu, tá, pessoal? Com essas aulas eu já faço a prova. Exatamente. Com